Ocupe o teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós estamos. Vamos orar primeiro, depois vamos entrar na palavra do Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar por essa noite, Senhor. Aleluia. Nós queremos te louvar por poder estar na tua casa nessa noite. Nós queremos te louvar por poder nos encontrar contigo, Pai. E queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite mais uma vez nos conduza, nos leve aonde o Senhor quiser, nos leve aonde o Senhor desejar. Ministra o nosso espírito, Senhor. Nos pega por dentro, ó Deus, nos ajuda arrancando cada véu que nos impede, Senhor, de estar na tua presença, de receber a tua palavra, de sermos alimentados em nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Para quem eu não vi antes, boa noite. Nós estamos hoje então na terceira noite deste encontro de avivamento. Estamos hoje, desde sexta-feira nós viemos nos movendo naquilo que o Senhor foi nos conduzindo. Na primeira noite nós vimos que o Senhor não vai poupar nenhuma ferramenta, nenhum instrumento. O Senhor não vai poupar recursos para nos levar e nos conduzir ao propósito. Na primeira noite nós vimos como Deus trabalhou na vida de Jó, para que ele pudesse ter um encontro real com o Senhor. E nós vimos que Deus deseja que cada um de nós possa ter um encontro real com Ele. Ontem à noite, a pastora Márcia nos trouxe uma palavra tremenda. E nós vimos que a obediência, ela pode acelerar o processo. Nós vimos que o Senhor vai usar neste processo, durante o processo, o Senhor vai usar situações para nos treinar para aquilo que faz parte do nosso propósito. Nós vimos que Deus, durante todo o tempo em que Ele trabalhou na vida de José, Ele trabalhou em José a administração, para que ele pudesse depois administrar os recursos do Egito e pudesse realizar o propósito de Deus. Amém? Agora nessa noite nós queremos falar por que temos que queimar. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, e a gente cantamos hoje várias canções falando sobre queimar. O que significa isso? O que a palavra de Deus, ela quer nos dizer quando ela fala que nós temos que queimar? Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 6, verso número 8. Se quiser virar o visualizador para mim, eu agradeço. Está virado para lá, para você. Se não, vira para a senhora. Levítico, capítulo 6, verso 8. Não sei se o meu conseguiu botar em telão. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Verso 10, Levítico 6, verso 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes,
e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. É muito interessante. Conseguiu achar? É muito interessante, querido, que só nesses versículos que nós lemos, 3, 4 vezes Deus fala sobre o fogo queimar no altar. Então nós vamos entender nessa noite algumas coisas importantes. E a primeira coisa importante que nós precisamos entender é que manter o fogo no altar exige trabalho, exige esforço. Nós precisamos nos esforçar. O trabalho do sacerdote, ele era em turnos. Havia um sacerdote que cuidava de dia, um sacerdote que cuidava à noite. A palavra de Deus diz que diariamente eram oferecidos 2 sacrifícios. De manhã, no clarear do dia, por volta das 6 horas da manhã, quando iniciava o turno do sacerdote, ele tinha que primeiro limpar o altar, organizar o altar. E ele precisava fazer isso sem deixar apagar. Ele retirava a lenha, retirava as cinzas, retirava todas as impurezas, organizava a lenha sobre o altar queimando. Depois ele sacrificava o cordeiro. Esse holocausto era uma oferta, um sacrifício de arrependimento. O holocausto é isso, um sacrifício de arrependimento. Então o cordeiro era sacrificado, ele era cortado em partes e era colocado sobre a lenha do altar. Mas o sacerdote não podia simplesmente jogar ali e deixar queimar. Ele tinha que controlar esse fogo. Porque no começo, quando se iniciava o sacrifício do holocausto, o fogo tinha que ser baixo. Então ele tinha que controlar essas chamas, porque esse cordeiro, ele não podia ser queimado rapidamente. Ele tinha o dia inteiro para queimar totalmente esse cordeiro. Não era para assar, era para queimar. O fogo tinha que consumir tudo o que estava sobre a lenha. O fogo tinha que consumir a carne, tinha que consumir a lã, tinha que consumir a gordura, tinha que consumir os ossos. E restava apenas as cinzas daquele sacrifício. Mas isso tinha que ser feito entre 6 da manhã até aproximadamente às 6 da tarde. Então o dia inteiro o sacerdote ficava envolvido naquele altar. O dia inteiro ele ficava envolvido, colocando lenha para queimar o holocausto, para queimar aquela oferta. Quando encerrava o turno, por volta das 18 horas, e vinha o outro sacerdote. Aquele outro sacerdote, primeiro, recolhia a cinza era separada, era colocada de lado, ele trocava de roupa, levava as cinzas fora do acampamento, voltava para o tabernáculo, fazia todo o mesmo trabalho que aquele sacerdote do dia havia feito. Sacrificava o cordeiro, cortava o cordeiro, organizava o altar, limpava o altar, colocava a lenha de uma forma organizada. Não era um altar bagunçado, tinha que ser devidamente organizado. E aí também a mesma coisa, colocava o cordeiro e ele precisava cuidar no começo com fogo baixo, e depois de um determinado tempo ele ia aumentando o fogo, para que por volta das 6 horas da manhã
todo aquele sacrifício fosse queimado. Amém? Amém. Então esse era o trabalho do sacerdote. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que para manter fogo sobre o altar exige trabalho, exige esforço. Alguém que quer queimar para Deus, mas não quer se esforçar, não vai manter fogo no altar. Alguém que quer queimar para Deus, que quer queimar diante de Deus, mas não quer manter fogo constante no altar, não vai conseguir manter o altar sempre em chamas. Ele vai ter problemas. Só que quando Deus estabelece, esse capítulo 6, Deus estabelece todas as regras. Como era a roupa do sacerdote, qual era o trabalho do sacerdote, como esse trabalho deveria ser feito. Eles estão ainda construindo, ainda fabricando o tabernáculo. Eles ainda estão preparando o tabernáculo, as mesas, o altar, todas as coisas que serão necessárias estão sendo fabricadas. Deus estabelece todas essas regras, para que lá pelo capítulo 9, então, quando tudo está pronto e quando o tabernáculo vai ser inaugurado, tudo esteja devidamente organizado, para que o fogo, uma vez aceso no altar, nunca mais apagasse. Nunca mais apagasse. Mas esse sacerdote, além desse trabalho de manter fogo no altar, quando ele estava fora do turno, cuidando do altar, ele tinha que cuidar da lenha. Ele tinha que separar as lenhas, ele tinha que selecionar as lenhas que serviam para colocar no altar. E havia dentro do tabernáculo um lugar onde a lenha era reservada. Havia 3 tipos de lenha. A lenha que seria usada nos sacrifícios normais, a lenha que seria usada para se tornar carvão e que era para ser colocada no incensário. Sabe o incensário? Que ele colocava o carvão aceso em brasas, e então ele colocava as ervas aromáticas. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, ele colocava lenha, colocava fogo no incensário, colocava as especiarias ali, as ervas aromáticas, e aquele lugar se enchia de fumaça. E havia lenha que era usada para o fogo perpétuo. Esse fogo nunca poderia se apagar. Mas não podia ser qualquer lenha, tinha que ser lenhas específicas. E uma vez no ano, toda a nação trazia as suas ofertas. Uma vez no ano, eles traziam as primícias da sua colheita, as primícias dos frutos. Eles traziam várias coisas que traziam lenha. Traziam a lenha, a nação inteira. Porque nós precisamos entender, por exemplo, hoje no Brasil, em muitos lugares do mundo, você encontra muitos lugares para congregar. A gente chama muitas igrejas. A gente sabe que existe uma única igreja para Deus, mas você não quer vir aqui, vai ali, vai lá no outro, vai em qualquer lugar. Mas em Israel não era assim. Em Israel não é assim. Em Israel havia um único templo, havia nessa época um único tabernáculo. Depois que foi construído o templo, um único templo, as cidades tinham sinagogas. E os evangelhos falam várias vezes das sinagogas. Jesus pregava nas sinagogas, o apóstolo Paulo pregava nas sinagogas. Mas a sinagoga não era um templo. Na sinagoga, por exemplo, não tinha altar. Só tinha altar no tabernáculo ou no templo. Então toda a nação tinha que vir a Israel, de tempos em tempos, para adorar o Senhor e para oferecer seus sacrifícios, os seus holocaustos, enfim. Então toda a nação vinha, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas vinham de tempos em tempos e traziam uma vez por ano a lenha. Então quando chegava na época das ofertas, vinham pilhas de lenha, vinham cereais, vinham várias ofertas, vinham animais. Isso ficava em algum lugar reservado no templo. Você está entendendo? Amém?
Esse era o trabalho do sacerdote. Então, se ele fosse separar uma lenha e essa lenha tivesse, por exemplo, cupim, não servia, não podia ser usada. Ela não podia ser corrompida, essa lenha não podia ser corrompida com nada. Não podia ter insetos, não podia ter, ela tinha que ser limpa, pura. Da mesma maneira que o animal do sacrifício não podia ser doente. Ele tinha que ser um animal gordo, saudável. E daqui a um pouco você vai entender por que o animal tinha que ser gordo e saudável. Porque quanto mais gordo fosse o cordeiro, o que acontecia? Mais queimava. Gente que gosta de fazer churrasco, a gente sabe. A pessoa vai lá, às vezes eu estou lá na fila da sogra, alguém diz, eu quero comprar uma carne no churrasco. Não, você está muito magro, eu quero uma com mais gordura, senão depois fica muito seco, fica duro, não dá para comer. Então a gente sabe que se tiver gordura, vai ser mais fácil de queimar, mais fácil de preparar aquela carne. Então o cordeiro para ser trazido para o holocausto tinha que ser um cordeiro gordo, saudável, com bastante gordura. E quem lida com animais, lembra na época dos desfiles, né, que se dizia que o cavalo, para ser gordo, ele tinha que estar rachando. Aí fica dividido entre o lombo, de um lado e de outro. Então ele está gordo. Tinha que ser bem gordo. O cordeiro tinha que ser gordo, tinha que estar rachando, para servir, para ser ofertado no holocausto. Se ele não estivesse gordo, era um sinal de que estava o quê? Doente. Então não servia. Se ele estivesse manco, não servia. Se ele tivesse algum defeito, não servia. Tinha que ser um animal perfeito, saudável, gordo. Você entendeu? Todo esse trabalho fazia parte do cuidado que o sacerdote tinha que ter para manter o fogo aceso, o fogo perpétuo no altar. Esse fogo no altar, ele foi aceso 1500 anos antes de Cristo. Preste atenção, 1500 anos antes de Cristo. E esse fogo nunca se apagou. Ele esteve aceso até o ano 70 depois de Cristo. Esse fogo esteve aceso por mais de 1500 anos. E ele só se apagou quando Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que Jesus ele faz uma profecia dizendo: não restará pedra sobre pedra. O templo foi destruído e aí então o fogo que queimou por 1500 anos, por mais de 1500 anos, foi apagado. Hoje em Israel eles já têm todo o equipamento, todo o material, todos os instrumentos, todos os utensílios do terceiro templo. Eles idealizam levantar o terceiro templo. E uma das coisas que eles fizeram para poder funcionar o templo, eles começaram novamente a criar o tipo de animal, o tipo de touro para ser sacrificado, que não é qualquer um, o tipo de cordeiro para ser sacrificado, e eles passaram a plantar o tipo de árvore que vai produzir a lenha, para que depois que o altar voltasse a queimar, nunca mais se apagasse. Então eles disseram: precisamos de toneladas de lenha. Então eles passaram a semear, a plantar milhares e milhares de pés. Entre as árvores que serviam era romã. Milhares e milhares de pés de romã estão crescendo e estão sendo preparados para ser cortada a madeira, a lenha, para ser usado no templo. Você está entendendo? O que nós entendemos aqui, querido? Para manter o fogo no altar é preciso serviço, é preciso trabalho, é preciso esforço. Ninguém vai manter fogo no altar da sua vida se não separar tempo para isso.
ninguém vai manter fogo no altar da sua vida se não separar tempo para isso. Se ela não aprender que tem uma hora que tem que desligar a TV, que tem uma hora que tem que largar o celular, que tem uma hora que tem que parar com as outras coisas, que tem uma hora que você tem que parar para poder adorar a Deus, para poder alimentar o teu espírito e para poder colocar fogo no altar. Se você algum dia já cuidou de fogão a lenha, se algum dia você já cuidou de lareira, você sabe que se você não manter colocando lenha seca naquele fogo e você se descuidar, logo o que vai acontecer? O fogo vai apagar. Às vezes eu brinco com a pastora: você vai cozinhar hoje? Está lá o fogão aceso. Vou cozinhar. Cuida do fogo. Mas se eu não estiver lá cuidando, daqui a pouco eu vou lá, tá só uns 2 grãozinhos de brasa lá dentro, porque ela esquece. Ah, não esqueci. Eu me esqueci. Então quem já algum dia cuidou de fogão a lenha, algum dia cuidou de lareira, sabe que se essa pessoa não ficar cuidando e colocando lenha, e colocando lenha, e colocando lenha, o fogo vai apagar. E a nossa vida com Deus é assim, querido. Se você não ficar separando o tempo, e adorando, e buscando ao Senhor, e você começar a fazer isso, um dia sim, outro não, um dia sim, 2 não, um dia sim, 10 não, isso vai apagar o fogo. Daqui a pouco você não quer mais saber de nada. Porque exige trabalho, exige esforço. E aí você precisa aprender. Você precisa abrir mão de algumas coisas para colocar o fogo no altar. Ah, mas eu queria ver tanto essa novela dos Guardiões. Eu queria tanto fazer não sei o quê. Eu queria tanto fazer tal coisa. Eu queria tanto. Mas eu tinha que orar, eu tinha que ler a palavra, eu tinha que... Ah, hoje não dá, hoje o capítulo vai estar bom. Deus vai me desculpar. E aí hoje você não põe fogo, amanhã também não. Aí amanhã você chega cansado do trabalho, não dá. Aí depois de amanhã acontece outra coisa, também não dá. Aí depois de amanhã o dia está bonito, daí, vou passear hoje. Aí depois de amanhã, eu vou tomar chimarrão na tomada. Aí depois de amanhã alguém convida para um churrasco. Aí depois de amanhã outra coisa. E assim vai indo, dia após dia, e daqui a pouco você não queima mais. E daqui a pouco fica que nem o seu fogão a lenha durante o verão. Cria teia de aranha, o cano apodrece, porque não está sendo usado. A umidade vai destruindo, você não colocou mais fogo, está tudo parado, fica que nem a sua lareira na época de verão. Os bichinhos vão lá, fazem ninho, fazem coisa. Aí vai lembrar só depois, quando começar a esfriar, lá para maio, para abril. Aí você lembra, tem que trocar o cano do fogão, tem que não sei o que, meu Deus, tinha lá um negócio que tinha que arrumar. A sua vida com Deus é assim. Se você não estiver disposto a trabalhar para manter o fogo no altar, ele vai se apagar. Você entendeu? Exige esforço, exige trabalho. Agora, por que eu tenho que queimar então? Porque o fogo ele tem 3 finalidades importantes. O fogo tem 3 finalidades importantes. A primeira finalidade do fogo, quando o homem passou a usar o fogo, a primeira coisa que eles descobriram, que o fogo ele estabelecia limites. Então, onde havia um acampamento, onde havia uma cidade, onde havia um lugar, onde havia alguém que morasse, eles entenderam que se eles colocassem fogo de uma forma estratégica à volta daquele acampamento, à volta daquela cidade, o fogo mantinha os predadores longe. O fogo mantinha os predadores longe, os chacais, os animais do deserto, até o perigo, os assaltantes. Eles evitavam entrar no limite onde o fogo iluminava, onde o fogo gerava segurança. Você está entendendo? O fogo gerava uma segurança, o fogo produzia, estabelecia um limite até onde os inimigos, os predadores podiam chegar.
Então, se você não tem fogo no altar, não há limites, não há um limite de segurança. E o inimigo vai ter acesso à sua vida a hora que ele quiser e na área que ele desejar. Então, quanto mais você tiver fogo de Deus na sua vida, você vai estabelecer um limite onde ou até onde o inimigo pode vir. Quanto mais fogo tiver, mais longe o inimigo estará. Aleluia. Você está entendendo? Quanto mais fogo tiver, mais longe o inimigo ficará, porque ele não terá coragem de ultrapassar o limite estabelecido pelo fogo. Amém? O limite estabelecido pelo fogo. A segunda característica do fogo, o fogo ele consome, ele tem a capacidade de consumir todo tipo de matéria. O fogo consome todo tipo de matéria. Por mais duro que seja o ferro, se você colocar no fogo, ele vai se desmanchar. Todo corpo vivo, todo ser vivo, pode ser morto pelo fogo. O fogo é usado também para consumir matéria. Quando o povo de Israel estabeleceu o seu acampamento, uma das coisas que eles faziam quando iam embora, eles tinham que queimar todas as coisas, todo o lixo. Porque você imagina 3 milhões de pessoas vêm aqui e acampam. 3 milhões de pessoas. Criança, enfim, homens, mulheres. As necessidades eram feitas fora do acampamento, mas toda sujeira, todo lixo, ele precisava ser queimado. Havia um toque, e o Elcio sabe melhor do que eu sobre isso. Havia um toque de chofar. Quando eles iam preparar para sair do acampamento, eles tocavam o chofar, e toda a multidão sabia, era hora de colocar o lixo fora. Esse lixo tinha que ser levado para fora, esse lixo tinha que ser queimado, e a matéria era queimada pelo fogo. Entre as matérias que o fogo queima está a carne, os ossos, tudo aquilo que fazia parte do cordeiro. Então, querido, se você não tem fogo no teu altar, a carne vai te dominar. Você vai ser dominado pelas suas vontades, você vai ser dominado pela sua carne, você vai ser dominado, a palavra de Deus chama de desejos descontrolados. A palavra de Deus chama de concupiscência. Então você já deve ter ouvido alguém dizer: eu passo na frente de um bar e eu enxergo lá, tem cachaça, tem não sei o que, e eu não consigo me controlar, eu tenho que entrar, eu tenho que tomar alguma coisa, eu preciso. Então aquele desejo se torna um desejo descontrolado, e a pessoa só vai se tranquilizar quando entrar lá e beber. A princípio era para beber um pouquinho, mas ele só sai de lá depois que ele não consegue sequer caminhar. Porque ele é dominado por um desejo descontrolado, por um impulso, por um desejo que está na área da alma. Então eu já tenho dito aqui muitas vezes, se você parar e pensar, você já fez burrada na vida? Você já fez? Já fez burrada na vida? Você já bateu boca com alguém e depois se arrependeu? Você já tomou uma decisão e depois disse que não devia ter feito? Você já tomou alguma decisão errada? Já fez burrada na vida? Já fez coisas que depois você se arrependeu? Já. Mas tudo isso aconteceu quando você estava cheio de Deus? Não. Tudo isso aconteceu porque você ficou irritado, porque você ficou irado, porque você ficou com raiva, porque você quis se vingar, porque você quis dar um troco para alguma coisa, porque você de alguma forma permitiu que a carne, por um desejo descontrolado, dominasse você, e você então fizesse aquilo que aparentemente era o que você queria fazer. Depois que fez, depois que tomou a decisão, depois que falou o que queria falar, depois que vomitou a alma, talvez você vai parar e vai pensar: não devia ter dito isso, não devia ter falado isso, não devia ter feito o que eu fiz. E em Santa Catarina se dizia muito isso: o arrependimento sempre vem tarde. Mas como que a carne vai ser controlada, pastor?
eu sou assim, porque eu sou italiano, eu sou bugre, eu sou alemão, eu sou não sei o quê, porque faz parte do meu sangue. Eu não sou barata, eu tenho sangue correndo aqui. E depois que eu me descontrolo, depois aí, eu rolo a baiana. Você quer manter a carne sob controle, querido? Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar cheio de Cristo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que ter fogo no seu altar. Porque uma das coisas que o fogo faz é controlar a carne, é controlar os seus impulsos, é controlar. Você vai receber algo chamado domínio próprio. Você vai aprender a se dominar. Você vai aprender a se controlar. Você vai aprender a manter a carne sob o controle do Espírito Santo. Porque uma das finalidades da carne é essa: queimar toda a matéria. Uma das finalidades do fogo é essa: queimar toda a matéria, queimar a carne. Queimar a carne. Às vezes você é casado e um dia lá você se azeda. Você se azeda lá e aí discute com a esposa, discute com o marido. E aí na hora da raiva, sai aquelas coisas, cobras e lagartos. E aí depois pensa: não devia ter dito isso. Mas por que falou? Não, porque descontrolei. Porque se descontrolou. Porque a carne dominou. A palavra chama isso de concupiscência, um desejo descontrolado. E se você tem desejos descontrolados, não importa em que área seja, esses desejos eles precisam estar sob o domínio do Espírito Santo. E para ele estar sob o domínio do Espírito Santo, você tem que manter fogo no altar. Então a gente às vezes fala: marido está estressado, não tem que dizer para ele: vai pescar, vai sair, vai jogar futebol, vai caçar, vai não sei o quê. Vai orar, meu marido. A mulher está estressada, não tem que dizer para ela: meu amor, toma aqui, vai no shopping, vai. Não, vai dizer para ela: vai orar. Porque tanto ele quanto ela, o que precisa é de Cristo. Não é de uma pescaria. Não é de comprar alguma coisa no shopping. Precisa de Cristo para controlar essa carne. Precisa dominar esses desejos, esses impulsos. E isso precisa ser controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Por que eu preciso queimar? Eu preciso queimar para manter os predadores longe. Eu preciso queimar para manter a carne sob o domínio do Espírito. Eu preciso queimar. É a terceira função do fogo. O fogo purifica e refina. Em alguns casos de doença, ainda quando houveram as infecções por ebola na África, você lembra? O que eles faziam quando morriam as pessoas? Eles queimavam. Eles queimavam. Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, no Pampa Safari, não sei se você conhece isso, um parque onde as pessoas entram de carro e os animais estão soltos lá dentro. Recentemente, o Pampa Safari teve que sacrificar 300 cervos, porque eles estavam contaminados por uma bactéria, por um vírus. E isso iria contaminar outros animais. Então 300 animais, 300 cervos, eles organizaram de maneira que foram levados para um frigorífico, eles foram sacrificados e depois foram incinerados. Porque o fogo, ele purifica e ele refina. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, embora o inimigo está longe, embora a carne está sob o domínio do Espírito, nós pecamos, amém? Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser purificado, precisa ser refinado, precisa ser limpo. Como é que ele vai ser limpo? Com o fogo do Espírito Santo. Então o fogo do Espírito Santo vai manter o inimigo longe, o fogo do Espírito Santo vai manter a carne sob o domínio, e o fogo do Espírito Santo vai me manter puro. Aleluia. Amém? O fogo do Espírito Santo vai me manter puro. Então quando Deus
falou para o sacerdote, quando Deus estabeleceu a regra para os sacerdotes, que eles deveriam manter o fogo sobre o altar constantemente, Ele está estabelecendo algo que tem que fazer parte da nossa vida. Deus está dizendo que você precisa manter fogo no altar da sua vida sempre. Você precisa manter fogo no altar sempre. Você precisa manter fogo no altar sempre. O fogo, ele é representado diversas vezes, ele é associado a Deus. A palavra diz assim, ó, nosso Deus é um fogo consumidor. A palavra diz que a palavra de Deus é fogo. Você vê que quando Elias queria manifestar a glória de Deus, ele orava pedindo chuva, pedia fogo. Ele pedia fogo. E o fogo descia dos céus. E a palavra de Deus, ela cita diversas vezes que alguém orou e desceu o fogo dos céus. E não foi só Elias. Então, quando Deus falou com Moisés no alto do monte, Deus falou com Moisés no meio do fogo. A voz de Deus saía do fogo. Quando Deus chamou Moisés, quando Moisés estava já 40 anos longe do Egito, e Deus queria chamar Moisés, Deus chamou ele através do fogo, a sarça que queimava e não se consumia. Daqui a pouco nós ouvimos a canção, uma sarça que queima e não consome, porque a sarça não serve para outra coisa a não ser botar no fogo, não serve para fazer móvel, não serve para nada a não ser queimar. A não ser queimar. A sarça, ela é como a gente chama aqui de unha de gato, não presta para nada, não serve. Mas Deus falou com Moisés através da sarça. Quando Moisés viu que aquela sarça estava queimando e que deveria consumir rapidamente, e ela não consumia, a árvore continuava igual, mas estava queimando, então ele chega perto e Deus fala com Moisés através daquele fogo. Você está entendendo? Amém? Agora, para encerrar, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, o cordeiro tinha que ser gordo. A gordura do cordeiro significa o quê? Quem é que sabe? Unção. Unção. A gordura do cordeiro significa unção. Então as pessoas dizem assim, ó, cristão bom é que nem pastel de rodoviário. Bastante gordura e pouca massa. Quanto mais gordura, as pessoas vão lá e comem. Cristão bom tem que ser cheio de unção. Presta atenção nisso. Quanto mais unção você tiver, mais fácil você vai queimar. Presta atenção nisso. Por quê? Porque a unção é gordura. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, a unção quebrará o jugo. Mas na versão da linguagem de hoje diz, a gordura quebrará o jugo. Deus está dizendo, querido, que se você estiver cheio do Espírito Santo, você consegue quebrar todo o jugo do inimigo sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Quanto mais unção tiver, mais fácil vai ser para queimar. Você já conheceu pessoas que queimaram diante de Deus? Eu conheci muitas pessoas que queimaram diante de Deus. Mas por que não estão queimando hoje? Porque não tem mais gordura, não tem mais unção. Cordeiro magro, não tem gordura, não tem unção, então não queima. Não queima. Mas Deus diz, o cordeiro para ser trazido precisa ser gordo, precisa ter unção. O que significa isso na prática? Significa que na prática, se você é alguém que tem fogo de Deus sobre a tua vida, e durante essa semana várias vezes eu disse, não, se prepare, não chega aqui no domingo na carne, não chega aqui no domingo estressado, não chega aqui no domingo trabalhou, lavou a casa, rachou lenha, não sei o que.
fez tudo que tinha que fazer, e aí meia hora antes de tomar um banho, vem para cá, e daí chegou aqui cansado e fica dormindo. Você tinha que se preparar para isso. Irmão, para esses 3 dias do Aviva, nós nos organizamos para fazer todo o trabalho que precisava ser feito até quarta-feira. Então depois de quarta-feira eu não me envolvi com mais nada, e isso me tinha muito trabalho para ser feito. Mas depois de quarta-feira, o que foi feito, o que não foi feito não se faz mais. Não essa semana. E eu trabalho com prestação de serviço. Quando chegou quinta-feira, uma pessoa me chamou, eu entrei lá no Face, e as pessoas me indicaram, me disseram para o senhor, limpa a piscina, então eu queria que o senhor viesse limpar a piscina, hoje ou amanhã. Eu disse, não posso. Não posso, nem hoje nem amanhã, só segunda ou terça. Não, mas é que eu vou receber visita, eu não sei o que, papapá. Não posso. Perdi de ganhar mais ou menos R$200, porque eu não queria tirar o foco do que eu estava fazendo. Eu não queria perder o foco por outra coisa. Eu não queria ficar correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de outras coisas e deixar de estar diante de Deus. Eu não precisava desse dinheiro, lógico que eu precisava. Final, última semana do mês, é lógico que eu precisava. Mas se eu não estiver queimando, eu perco o foco. Eu vou me distrair com outras coisas. Outras coisas vão se tornar importantes. Então não posso. Não, mas me fez 500 propostas e disse, olha, eu só posso segunda ou terça. Se a senhora puder esperar, eu vou segunda ou terça. Mas até isso, antes disso eu não posso. Mas disse a senhora, me desculpe, não posso. Não posso. Então, se você não está queimando, querido, você perde o foco. E aí o que acontece? Na prática, você vem à casa de Deus, mas você não queimou, você não se encheu de unção, você não se preparou, você não reservou tempo, você não adorou, você ficou em casa assistindo Faustão a tarde inteira, você se ocupou com 500 coisas. Aí você chega aqui, tem gordura? Não tem. Cordeiro magro. Cordeiro magro você põe no fogo. Queima? Demora. Na prática é isso. Aí alguém vai ali fazer o louvor e fica lá carregando pedra, tentando botar fogo no cordeiro magro, e não consegue, porque não tem fogo, não pega fogo, não tem gordura, não tem unção, está vazio. Então, na prática, querido, quando você tem unção, você consegue manter o foco. Você consegue estabelecer prioridades na sua vida com Deus. Você consegue se manter no propósito. Isso é o que acontece na prática. Você quer queimar? Ponha isso na sua cabeça. Você tem que ser cordeiro gordo. Fala para o irmão, você tem que ser cordeiro gordo. Diz para ele, você tem que ter unção. Diga para ele, você tem que ser um pastel de rodoviário. Bastante gordura. Bastante gordura. Agora, quem já fez fogo para churrasco? Você põe um fogo lá e joga um sebo de frango lá, couro de frango lá, um pouquinho de gordura. O que acontece? Eita, que aquele fogo vai ligeiro. Ligeirinho o fogo levanta. Você não precisa passar trabalho para fazer o fogo. Quando tem seco, você põe outra gordura lá sobre a lenha. Quando começa o fogo, ligeirinho o fogo vem. É assim que acontece quando você vem cheio de unção para a casa de Deus. Alguém começa a adorar o Senhor e o fogo pega ligeiro, porque você é um cordeiro gordo. Você tem unção. Você está entendendo? Você tem unção. Agora Deus disse para você assim:
fulano, tem que ter fogo continuamente sobre o altar. Para encerrar, sabe quem acendeu esse fogo? Levíticos 9:24 diz assim, ó. Levítico 9:24. Olha só que impressionante isso. De repente, saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Quem acendeu o fogo? Deus. Presta atenção. Tudo estava pronto. O altar estava pronto. A lenha estava sobre o altar. O cordeiro estava sacrificado. Estava o altar organizado. Tudo pronto. E a partir daquele momento, o tabernáculo seria usado nas adorações. Presta atenção. Então, quando tudo estava pronto, e eles iam começar a usar o altar, e a partir daquele momento, o fogo nunca mais apagaria. Então alguém começou a se perguntar: e agora? Quem vai colocar fogo no altar? Quem vai colocar fogo no altar? Quem vai acender esse fogo? Então Arão disse: espera. E quando chegou na hora, a palavra de Deus diz que Deus enviou o fogo do céu. Quem acendeu o fogo no altar foi Deus. Depois que Deus acendeu o fogo, o sacerdote tinha a responsabilidade de não deixar apagar. Aí sim, esse fogo queimou por mais de 1500 anos. Se Deus acendeu um fogo dentro de você, querido, se esse fogo que arde dentro de você não foi criado pelo homem, não foi o homem quem acendeu, não foi a emoção que acendeu, não é um fogo de emoção, não é um fogo de paixão, é um fogo que Deus acendeu dentro de você. É tua responsabilidade manter esse fogo aceso. Quem é o cordeiro que precisa ser queimado no altar? Quem é o cordeiro? Nós somos o cordeiro. Nós cantamos há pouco. Você tem que entender o que Isaac entendeu. Quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão: vá até a terra de Moriá e oferece teu filho em sacrifício. Então Abraão foi lá à tardinha, chamou Isaac e disse: Isaac, amanhã de manhã nós vamos sair e nós vamos à terra de Moriá, e lá nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, vamos oferecer um holocausto. Então ele disse: sim, pai. No outro dia cedo eles se levantaram, Abraão pegou os seus empregados, preparou os animais, foi ele, foi o filho, foram os empregados. Isaac observou que Isaac já tinha os seus 15, 16 anos. Ele observou que o pai pegou lenha, ele observou que o pai pegou a faca, o cutelo usado no sacrifício, e percebeu que o pai não levou nenhum cordeiro. E ele disse: pai, cadê o cordeiro? E ele disse para o filho: Deus proverá. E foram embora. E eles viajaram 3 dias. No clarear, no amanhecer do terceiro dia, eles chegaram no Monte Moriá. E Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Essa era a única resposta de Abraão. Preste atenção. Quando eles chegaram no pé do monte, Abraão disse para os empregados: vocês fiquem aqui, que eu e o meu filho vamos subir e oferecer sacrifício ao Senhor, e logo voltaremos. Abraão está doido. Ele não vai matar o filho? Como é que ele diz que eles vão oferecer sacrifício e vai voltar? Então ele some. Abraão junta as pedras, prepara o altar, organiza o altar, tudo está pronto, ele está com a lenha, está com o fogo, está com a faca, e Isaac pergunta mais uma vez: pai, cadê o cordeiro? E aí talvez Abraão
com os olhos cheios de lágrimas, não responde. Mas o filho entendeu que ele era o sacrifício, ele era o cordeiro. Ele, sendo um rapaz forte, ele podia dar um tapa em Abraão, dar um pescoção em Abraão e fugir. Podia avançar no pai e matar o pai. Mas ele prontamente se sujeita, se deita sobre o altar. E Abraão agora está pronto para oferecer o filho em sacrifício. Abraão, ele confiava tanto no Senhor, ele confiava tanto em Deus, que ele sabia que se ele tivesse que realmente oferecer o filho em sacrifício, ele sabia que o corpo teria que ser esquartejado, queimado e consumido pelo fogo até se tornar em cinza. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele sabia que ao término de todo esse processo, de alguma maneira, Deus iria ressuscitar o filho e os dois voltariam para casa, porque Deus antes disso havia liberado uma palavra para ele dizendo: você vai ser o pai de uma multidão. Então ele sabia que sem filho ele não ia ficar. Sem Isaac ele não ia ficar. Por isso que ele disse para os empregados: eu vou lá e nós voltamos. Vocês esperem. Então, quando chega no momento do sacrifício, Deus provê o cordeiro e Isaac é substituído pelo cordeiro. O sacrifício que está lá preso pelos chifres numa vegetação. Porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus não é canibal. Mas nós entendemos: o cordeiro gordo do altar somos nós. Nós somos o sacrifício. A nossa carne é o sacrifício. O nosso ego é o sacrifício. As nossas vontades são o sacrifício. Os nossos desejos são o sacrifício. Tudo que é nosso é o sacrifício, que precisa ser queimado para que o Espírito de Deus possa dominar a nossa vida e para que a gente possa andar com o Espírito. Porque não tem jeito, querido. Se você pegar lá na primeira noite, não tem jeito de você passar pelo processo que Jó passou, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não há jeito de você passar pelo processo que José passou, se você não estiver cheio de Deus. Não há jeito de você manter o fogo no altar do teu coração, se você não trabalhar para isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus quer que haja gordura, Deus quer que haja unção. Você sabe por que dá problema nas igrejas? Você sabe por quê? Por causa das pessoas. Eu disse antes, eu trabalho com prestação de serviço. Eu trabalho com todo tipo de pessoa. Eu trabalho com empresários, com médicos, profissionais liberais, militares, pessoas de todo tipo de religião. Nesses anos que eu venho trabalhando assim, eu levei golpe 2 vezes, esse ano. Sabe quem são as 2 pessoas que me deram golpe? 2 crentes. Na hora de pagar, eu tive que mudar a forma de prestar o meu serviço. Eu disse: não, 2 serviços, quase R$500. Serviço prestado, não, quando terminar eu pago. Serviço pronto, feito, de qualidade. Aí na hora de pagar, pois é, agora não dá, eu tive um imprevisto. Teve uma que eu trabalhei 4 dias seguidos, tinha toneladas de folha na piscina. Quando eu ia terminar o serviço, eu mandei um recado para ele: estou indo aí. Ele não me respondeu. Ele foi me responder no 2º dia de noite. Aí ele começou: eu tive imprevisto, eu não vou poder terminar o serviço. Tá, mas eu fiz o serviço. Pois é, mas agora não vou poder lhe pagar. Teve um outro crente. Eu estava lá em Santa Margarida, estou
sobre o meu carro, o carro dele está na garagem, a casa está toda fechada, cozido lá, ninguém apareceu para atender. Eu mandei recado para ele: você sabe que hoje é dia de sentar? Não, eu sei, pode vir. Ninguém apareceu. Chamei, bati, telefonei, ninguém atendeu. De lá para cá, toda semana manda recado, e toda semana ele me dá uma desculpa. Agora não dá. Daqui a tantos dias o senhor me chama de novo, e assim vai. Sabe por que dá problema? Porque é cordeiro magro. Cordeiro magro, Deus não trabalha a carne, então não tem caráter, não tem palavra, não tem honra, não tem respeito, não tem dignidade. É difícil. Então as pessoas dizem: eu não vou à igreja porque ela está cheia de problemas. Porque tem pessoas. Lá no jardim não tinha dois e deu problema. Não era só Dona Eva. Não tinha nem sogra para se meter. Não tinha filho para dar problema. Não tinha cunhado para chatear. Só os dois, só um casal novo, jovem, sarado, curtindo a vida. E deu problema. Então está cheio de Deus, está morrendo. Aí dá dificuldade. Você está entendendo? Você tem que ser um cordeiro gordo. Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí tudo se tranquiliza. Aí o estresse vai embora. Os desejos descontrolados desaparecem. O inimigo fica longe. E a paz reina no seu lar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos queimar? Vamos adorar o Senhor? Vamos chegar diante dele? Deus colocou um fogo dentro do teu altar, querido. Deus acendeu um fogo dentro do teu coração. Você tem convicções. Eu lembro que uma pessoa queimou muito diante de Deus. E depois, passou algum tempo, passou alguns meses, e essa pessoa me disse assim: foi só emoção. Você não tem convicções daquilo que Deus tem feito no teu coração. Você não tem convicções daquilo que o Espírito Santo fez dentro de você. Você não tem convicção, querido, de que um dia Deus acendeu fogo dentro de você. Que Deus acendeu um fogo dentro do teu coração. Que não era fogo de emoção. Que não era um fogo da carne. Que era um fogo de Deus. Porque diante de Deus, querido, não importa se hoje, se ontem eu queimei, se ontem eu caí e levantei, se ontem eu tive visões, se ontem eu tive revelações. Porque ontem foi ontem. Porque para Deus o que vale é agora, é o hoje. Para Deus não importa como a gente começou, o que importa é como nós estamos hoje. Importa se daqui a 6 meses você vai continuar queimando. Importa se daqui a 1 ano você vai continuar queimando. Esses dias alguém falou comigo e disse: vocês continuam. Passou quase 6 anos, vocês continuam. Acho que a gente estava brincando de cair e levantar, que a gente estava se fazendo, que a gente abriu mão de tantas coisas em troca de um fogo de paixão emocional. Você vai ter que continuar queimando hoje, continuar queimando amanhã, depois de amanhã, e quarta, e sexta, e domingo, e daqui a 6 meses, daqui mais 1 ano, daqui a mais 10 anos. Continuar queimando diante de Deus.
Porque se foi Deus quem acendeu esse fogo, ele não se apaga. Se foi Deus quem acendeu esse fogo dentro de você, ele não se apaga. Esses últimos 3 dias, o Samuel já viajou com a gente para ir ministrar. É tão difícil. Nesses últimos 3 dias a gente não liga a TV, a gente dificilmente entra no Face, a gente fica perdido até nas notícias, e a gente fica de um jeito que não adianta ir para a sala, não adianta ir para o quarto, não adianta ir para lugar nenhum, porque Deus começa a ministrar no coração da gente. A gente não tem sossego, porque Deus não deixa ter sossego. Ele quer fazer algo, e quando o fogo de Deus está queimando, querido, é a vontade dele que tem que ser feita. O Samuel foi comigo para a Cachoeirinha, nós ficamos 2 dias lá. Na noite de sábado para domingo, sexta, sábado e domingo, nós não dormimos. A gente não conseguiu dormir, nós ficamos acordados, nós ficamos no mesmo quarto, e a gente não conseguiu dormir. E hoje eu estava dizendo para a pastora, meu Deus, se eu tivesse que fazer isso todo final de semana, tiver que sair para ministrar em algum lugar, eu não ia aguentar isso.